Quando um presidente dos Estados Unidos escolhe cuidadosamente cada palavra para falar sobre poder militar, o mundo inteiro é obrigado a prestar atenção. Não se trata apenas de retórica política, nem de um gesto de autoconfiança exagerada. Trata-se de uma mensagem direcionada a aliados, adversários e, sobretudo, a quem observa os movimentos do tabuleiro geopolítico tentando antecipar o próximo passo. Foi exatamente isso que aconteceu quando Donald Trump afirmou publicamente que os Estados Unidos possuem uma arma secreta que ninguém mais no mundo tem, uma arma que, segundo ele, teria sido determinante nos acontecimentos recentes envolvendo a Venezuela e a captura de Nicolás Maduro. Essa declaração não surgiu no vazio. Ela veio logo após relatos de uma operação militar de grande escala, envolta em sigilo, rapidez e eficiência, que culminou na detenção de uma das figuras mais controversas da política latino-americana das últimas décadas. O impacto foi imediato. Governos reagiram, analistas se dividiram, especialistas em defesa começaram a especular, e a opinião pública global passou a se perguntar: que arma é essa? Ela realmente existe? Ou estamos diante de uma estratégia calculada de intimidação e poder simbólico? Antes de qualquer resposta apressada, é preciso entender o contexto, porque, em política internacional, nada acontece de forma isolada. Cada evento é consequência de uma cadeia de decisões, tensões acumuladas e interesses que se cruzam ao longo do tempo. A Venezuela, há anos, ocupa uma posição sensível no cenário internacional. Crises econômicas profundas, conflitos políticos internos, sanções internacionais e um governo constantemente questionado criaram um ambiente de instabilidade permanente. Nicolás Maduro, como sucessor de Hugo Chávez, tornou-se símbolo dessa tensão. Para uns, um líder que resistia à pressão externa. Para outros, um governante autoritário que conduziu o país ao colapso. Nesse cenário, os Estados Unidos sempre desempenharam um papel central. Sanções econômicas, pressões diplomáticas e declarações contundentes marcaram a relação entre Washington e Caracas por mais de uma década. Mas o que aconteceu recentemente elevou essa relação a um novo patamar. A captura de Maduro por forças americanas, se confirmada em todos os seus detalhes, representa uma das intervenções mais diretas e ousadas dos Estados Unidos na América Latina em tempos recentes. É exatamente nesse ponto que a fala de Trump ganha peso. Ao dizer que os Estados Unidos possuem uma arma secreta, ele não está apenas se vangloriando de uma suposta superioridade tecnológica. Ele está sinalizando que a capacidade de intervenção americana vai além do que se conhece publicamente. Ele está dizendo, em outras palavras, que há cartas escondidas nesse jogo. Mas o que significa, na prática, uma arma secreta no século XXI? Durante décadas, a ideia de arma secreta esteve associada a projetos como a bomba atômica, aviões furtivos ou sistemas avançados de mísseis. Hoje, o conceito é muito mais amplo. Envolve tecnologias que não necessariamente destroem cidades, mas que podem neutralizar sistemas, desorientar forças inimigas, causar colapsos logísticos ou psicológicos sem disparar um único tiro visível. Quando Trump afirma que essa arma foi usada na operação contra Maduro, ele sugere que houve um elemento inesperado, algo que pegou os adversários completamente desprevenidos. Relatos não confirmados falam em incapacitação rápida de equipes de segurança, falhas simultâneas em sistemas de comunicação e efeitos físicos estranhos sentidos por quem estava no local. Tudo isso alimenta especulações sobre o tipo de tecnologia envolvida. Especialistas em defesa levantam hipóteses. Alguns falam em armas de energia dirigida, capazes de emitir ondas eletromagnéticas ou sonoras de alta intensidade. Outros sugerem tecnologias cibernéticas avançadas, capazes de paralisar sistemas de defesa, vigilância e resposta em questão de segundos. Há ainda quem acredite em uma combinação de fatores: tecnologia eletrônica, inteligência artificial e guerra psicológica operando em conjunto. Mas é importante fazer uma pausa aqui, porque, independentemente da natureza real dessa suposta arma, o efeito mais imediato já foi alcançado: a dúvida. No mundo da geopolítica, a dúvida é uma arma poderosa. Quando um país não sabe exatamente do que o outro é capaz, ele tende a agir com mais cautela. Ele revisa planos, adia decisões, reforça a defesa. E isso, por si só, já altera o equilíbrio de poder. Trump sempre entendeu isso muito bem. Ao longo de sua trajetória política, ele demonstrou uma habilidade particular em usar declarações fortes como ferramenta estratégica. Muitas vezes, suas falas não tinham como objetivo informar, mas provocar reação, criar ruído, gerar desconforto, colocar o outro lado na defensiva. A afirmação sobre a arma secreta se encaixa perfeitamente nesse padrão. Ela não veio acompanhada de detalhes técnicos, provas visuais ou documentos oficiais. Veio como uma frase direta, quase casual, mas carregada de implicações. E, justamente por isso, ganhou tanta atenção.
o impacto não se limitou à América Latina. Potências como Rússia e China passaram a observar o caso com atenção redobrada. Qualquer avanço tecnológico significativo por parte dos Estados Unidos afeta diretamente o cálculo estratégico dessas nações. Se existe, de fato, uma nova tecnologia capaz de alterar operações militares de forma tão decisiva, isso exige resposta, seja em forma de investimento, espionagem ou desenvolvimento de contramedida. E é aqui que a narrativa começa a se expandir para além de Maduro e da Venezuela. A declaração de Trump não fala apenas do passado recente. Ela aponta para o futuro, para um cenário em que guerras podem ser vencidas antes mesmo de serem oficialmente declaradas, em que líderes podem ser capturados sem grandes batalhas, em que a superioridade não se mede apenas em número de soldados ou tanque, mas em capacidade tecnológica invisível. Esse tipo de cenário levanta questões profundas sobre soberania. Se um país possui meios de intervir de forma quase imperceptível em outro, onde ficam os limites do direito internacional? Como garantir que essas tecnologias não sejam usadas de forma abusiva? Quem fiscaliza algo que, por definição, é secreto? Essas perguntas não têm respostas simples, e talvez nem existam respostas claras no momento. O que existe é um mundo em transição, tentando se adaptar a uma nova lógica de poder. Para a América Latina, isso é especialmente sensível. A região tem um histórico complexo de intervenções externas, golpes apoiados indiretamente, pressões econômicas e disputas ideológicas. A ideia de que uma superpotência pode agir com ferramentas invisíveis reforça medos antigos e reabre debates sobre autonomia, alinhamento e resistência. Alguns governos podem interpretar a fala de Trump como um aviso, um recado claro de que desafiar diretamente os interesses americanos pode ter consequências rápidas e imprevisíveis. Outros podem ver nisso uma oportunidade de aproximação, buscando proteção ou parceria com quem detém essa suposta vantagem. Mas há também a dimensão interna dos Estados Unidos. A declaração de Trump dialoga com seu público doméstico. Ela reforça a imagem de força, liderança e capacidade decisiva. Em um ambiente político polarizado, mostrar poder militar e eficiência estratégica pode ser um ativo eleitoral importante. Ao dizer que ninguém mais tem essa arma, Trump constrói uma narrativa de excepcionalismo americano. A ideia de que os Estados Unidos continuam à frente, inovando, liderando, ditando as regras. Essa narrativa tem apelo interno e externo. Ela fala com aliados que buscam segurança e com adversários que precisam calcular risco. No entanto, há um perigo nessa abordagem. Quanto mais se fala de armas secretas, mais se alimenta uma corrida silenciosa. Outros países intensificam pesquisa, investem em tecnologias similares, buscam reduzir a vantagem percebida. O resultado pode ser uma escalada invisível, difícil de monitorar e potencialmente instável. A história mostra que períodos de grande avanço tecnológico militar costumam ser seguidos por fases de tensão intensa. Foi assim com a corrida nuclear, com a corrida espacial e com o desenvolvimento de armas cibernéticas. Cada nova capacidade muda o jogo, mas também cria novos riscos. No caso específico da captura de Maduro, ainda há muitas lacunas. Onde ele está exatamente? Quais acusações enfrentará? Como reagirão seus aliados regionais? E, principalmente, qual será o impacto político interno na Venezuela? A retirada abrupta de uma liderança, especialmente em um país já fragilizado, pode gerar um vácuo de poder perigoso. Grupos rivais disputam espaço, a população vive incerteza e atores externos tentam influenciar os rumos do país. Se a operação americana foi rápida, o que vem depois tende a ser longo e complexo. Trump, ao mencionar a arma secreta, pode estar tentando encerrar o debate sobre o como e deslocar a atenção para o resultado. Maduro foi capturado. A operação funcionou. E, segundo ele, isso só foi possível graças a uma capacidade única dos Estados Unidos. Mas o mundo não se contenta apenas com o resultado. Ele quer entender processo. E é aí que surgem as tensões. Organizações internacionais, defensores do direito internacional e setores da sociedade civil questionam a legalidade de uma operação desse tipo. Mesmo que Maduro enfrente acusações graves, a forma como ele foi capturado importa. Precedentes são criados, normas são testadas, e quando uma superpotência sugere que possui meios secretos para agir, isso aumenta a sensação de assimetria. Países menores se sentem mais vulneráveis, e essa vulnerabilidade pode gerar reações imprevisíveis. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que a fala de Trump também pode ser, em parte, performática. Ao longo de sua carreira, ele usou exageros e declarações grandiosas como ferramenta de negociação. Muitas vezes, o objetivo não é descrever a realidade com precisão, mas moldar percepções. Mesmo assim, a simples possibilidade de que exista uma tecnologia capaz de incapacitar lideranças de forma rápida e silenciosa já é suficiente para alterar comportamento. Líderes passam a se proteger mais. Protocolos de segurança são revistos.
risco. Desconfianças aumentam. O que estamos vendo, portanto, não é apenas uma notícia isolada. É um sinal de mudança, uma indicação de que o poder global está cada vez mais ligado ao invisível, ao que não se mostra, ao que se sugere, e isso nos leva a uma reflexão maior. Vivemos em uma era em que a informação circula rapidamente, mas o verdadeiro poder muitas vezes permanece oculto. Armas não anunciadas, tecnologias não reveladas, capacidades não comprovadas publicamente. Tudo isso compõe um cenário em que a percepção pode ser tão importante quanto a realidade. Trump entende isso. Ao afirmar que os Estados Unidos têm uma arma que ninguém mais possui, ele está jogando com o imaginário coletivo. Está alimentando a ideia de supremacia. Está dizendo, sem dizer explicitamente, que enfrentar os Estados Unidos pode ser mais arriscado do que se imagina. Se essa estratégia funcionará a longo prazo, ainda é cedo para dizer. O que é certo é que ela já provocou debates, reações e inquietações em todo o mundo. E enquanto especialistas discutem detalhes técnicos, governos avaliam riscos e populações tentam entender o que isso significa para o futuro, uma coisa fica clara: o mundo entrou em uma nova fase de incerteza estratégica. Uma fase em que o poder não se anuncia apenas com desfiles militares ou testes de mísseis, mas com frases cuidadosamente escolhidas, ditas no momento certo, para a audiência certa. A declaração de Trump sobre a arma secreta não é apenas sobre tecnologia, é sobre narrativa, é sobre controle, é sobre quem dita as regras em um mundo cada vez mais instável. E essa história ainda está longe de acabar. Se você quer continuar acompanhando análises profundas sobre líderes globais, decisões estratégicas e os bastidores do poder internacional, acompanhe o canal Líderes em Foco. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e siga para o próximo conteúdo recomendado, onde vamos continuar desvendando as forças que moldam o mundo em que vivemos.